Não existe Estado laico. Para os cristãos, não existe Estado laico. Ele não é factível. Por quê? Porque a forma de ação do Estado é através das suas leis. E a promulgação de uma lei, eu colocar uma lei em vigor, é a promulgação de uma moralidade. Isso é claro, tá? Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, todos os nossos governantes, todos aqueles que estão em posição de autoridades, eles só ocupam essa posição porque Deus os colocou lá e permite que eles estejam lá. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tá? Não há anarquismo cristão. Não existe anarquismo cristão. Existem as autoridades e elas devem ser respeitadas enquanto tais, porque foi Deus quem colocou um controle público, um controle civil, um governo civil sobre a humanidade. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para teu bem. Olha só, então as autoridades, elas ocupam uma função de ministro de Deus, ou seja, elas são servos de Deus para cumprir determinada função, e a função primordial do governo civil é o combate à maldade. Mas isso vai ter implicações que eu já vou falar, tá? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse é o trecho principal que nós temos no Novo Testamento, que vai colocar de forma mais conjunta, assim, que é a função do governo civil e os nossos deveres para com o governo civil. E a gente percebe, então, que não há qualquer diferença dos deveres do que é exigido de nós perante o governo em relação ao que é escrito no Antigo Testamento. A gente pode sim aprender com o Antigo Testamento, a gente deve aprender com o Antigo Testamento sobre as funções do governo, sobre como se portar perante o governo, etc e tal, tá? Esse papinho aí de que quando a gente vai citar, né, em alguns contextos, até onde o Estado pode ir, o que o Estado pode ou não fazer, a gente vai se basear o quê? No modelo de Estado que Deus dá nas Escrituras, né? E esse modelo que Deus dá nas Escrituras está no Antigo Testamento. E muitas pessoas vão dizer que não, isso é só pro Antigo Testamento, não sei o que, agora a gente fica com o Novo Testamento. Bom, quando a gente vai pegar o Novo Testamento, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente vai comparar tudo que o apóstolo Paulo ensina em Romanos, capítulo 13, são todos os princípios que a gente encontra referente ao governo civil descrito na lei e nos profetas. Não existe nenhuma adição, nenhuma subtração. Todos os deveres estão lá. Só para deixar isso claro para vocês. Como que o nosso padrão confessional interpreta os textos a respeito do Estado? Eu vou estar lendo rapidamente aqui, tá? Não vou compartilhar aqui com vocês que eu não vou ter como. Bom, então a minha igreja presbiteriana, nos seus padrões de Westminster, a minha igreja em particular, ela segue os padrões de Westminster originais. Então, diz assim, eu vou ler só 3 pontos aqui da confissão. Só lembrando que sempre aqui, né, como eu sempre tenho reforçado nas lives, nós precisamos dos padrões confessionais, porque aqui o que eu vou ler para vocês é como os mestres da igreja sintetizam o ensino das escrituras a respeito dos deveres que nós temos para com o governo civil e os deveres do governo civil para com o seu povo, tá? Então aqui ele vai estar falando de um modelo ideal, que é o que nós devemos buscar. É óbvio que o que a gente vai ler aqui não é o que a gente encontra no Brasil, porque nós não vivemos no modelo ideal, mas não muda que a gente tem que saber o modelo ideal para caminhar nessa direção. Ele vai falar aqui no capítulo 23 do Magistrado Civil, ele fala assim: Deus, o Senhor e Rei de todo mundo, ordenou o magistrado civil para estar sob ele, ou seja, debaixo de Deus, e sobre o povo. Então, o magistrado civil, nas coisas civis, ele está debaixo de Deus, mas acima do povo. E isto para a sua própria glória, para a glória de Deus e para o bem público. E para este fim, o armou com o poder da espada para a defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. Depois ele fala assim: é lícito aos cristãos aceitar e exercer o ofício de magistrado quando para ele é chamado, e em sua administração devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz segundo as justas leis de cada nação. E para este fim, eles podem agora, sob o Novo Testamento, fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Não vou entrar nos detalhes aqui de guerra, mas ele está mostrando que existem
momentos em que a guerra ela é justa. E nos momentos em que a guerra ela é justa, os cristãos, eles não devem somente participar, mas como eles devem apoiar, tá? Não vou entrar nos méritos aqui agora, mas se a gente não acha que há circunstâncias em que um país, o seu exército é convocado justamente, a gente é perverso. E ele está mostrando aqui também de que as leis, elas devem ser, de uma nação, devem ser feitas baseadas na justiça, né? E só há um padrão de justiça. O padrão de justiça é a lei de Deus. Então, as leis de uma nação, elas devem estar escritas com base na moralidade, com base naquilo que é certo e errado dado por Deus, tá? Eu já vou entrar nos detalhes mais específicos disso, mas é importante ter em mente. E o último ponto aqui, os magistrados não podem assumir para si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu. Ou seja, os pastores não podem ser deputados. E os deputados, enquanto deputados, eles não podem assumir a função da palavra dos sacramentos. É uma coisa ou outra. Mas ele tem autoridade e é o seu dever fazer com que a paz e a unidade sejam preservadas na igreja, que a verdade de Deus seja mantida pura e íntegra, que todas as blasfêmias e heresias sejam suprimidas, todas as corrupções e abusos do culto e da disciplina sejam impedidos ou reformados, e todas as ordenanças de Deus sejam devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Para uma melhor eficácia destas coisas, ele tem poder para convocar sínodos, estar presente neles, e providenciar para que o que quer que tenha sido decidido neles esteja de acordo com a mente de Deus. Ou seja, o que ele está mostrando aqui, e o que a gente encontra nas escrituras, é que os governantes, eles têm o dever diante de Deus. Lembrando que só existe esse cargo porque Deus constituiu. Então, o cargo de governante, ele não foi dado porque, olha só, a humanidade pensou por si mesma que seria interessante existir isso. Não. Existem esses cargos de autoridade e eles são dados por Deus e é Deus quem regulamenta esses cargos, ou seja, Deus quem estabelece os seus limites de atuação e vincula os cristãos a obedecerem essas autoridades justamente porque essas autoridades emanam dele. E porque se não fosse ele, esses homens nem estariam lá. Mas, em contrapartida, é função desses homens proteger a igreja de Jesus Cristo. É dever desses homens proteger a igreja de Jesus Cristo. E é dever desses homens fazerem as leis das nações baseadas na justiça que nós encontramos nas escrituras sagradas. E é dever, então, não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas você tem que entender que as heresias, as seitas, elas prejudicam o evangelho e elas prejudicam a ordem pública. Olha só, a gente está fazendo uma live para mostrar que muitos cristãos, eles ficam confusos nas relações do governo com as suas próprias vidas. Eles não sabem como agir. E eles não sabendo como agir, eles vivem em um estado de confusão. E eles só vivem num estado de confusão porque eles são alvos de mestres incapazes, de falsos mestres, de seitas, de heresias, etc e tal. Então, as seitas e as heresias, elas trazem confusão para as nações. Elas trazem confusão para as nações e é por isso que, dentro de um modelo ideal, essas seitas e essas heresias, elas, quando expostas pela igreja de Jesus verdadeira, elas não devem ser permitidas ou toleradas em ambientes públicos. A gente pode ver que todas as nações protestantes, elas tinham uma igreja oficial. E os governantes das igrejas oficiais, eles não permitiam que falsas religiões tivessem aderência no seu país. E a gente tem que entender isso como um bem público, assim como eu não permito que o meu filho tenha acesso a conteúdos que eu sei que vão fazer mal para ele, governantes, eles não podem permitir que o seu povo seja atacado por falsas religiões debaixo do seu domínio. Mas é óbvio que a gente está muito distante disso, mas é importante só ter em mente. Então aqui a gente vê o padrão das escrituras com relação ao governo. A gente tem que aprender a como raciocinar. Então, para raciocinar de acordo com a Bíblia e para entender o que a gente acabou de ler, a gente tem que partir da seguinte premissa. A premissa é a seguinte: há um criador, certo? Todas as coisas que existem porque há um criador. E esse criador, ele não é neutro. Ou seja, esse criador não é tudo que ele considera bom, não é tudo que ele considera justo, não é tudo que ele considera legal. Então, o ponto de partida é que há um criador que determina o que é certo e o que é errado. Então, há objetivamente uma moralidade correta. E nós, como cristãos, tudo o que nós consideramos bom porque nós aprendemos de Deus que essas coisas são boas. Nós aprendemos e nós recebemos de Deus, né, que essas coisas são boas. E o que é ruim, o que é perverso, o que é maligno, o que é indecente, nós também recebemos e aprendemos
de Deus que essas coisas são erradas. Há um Deus criador que determina o que é certo e o que é errado. Não há um espaço aqui para neutralidade nos assuntos morais, né? Então, por que que pegar um exemplo prático aqui de lei, por exemplo? Por que que eu, enquanto membro de uma nação, eu sou contra o aborto? O aborto, por exemplo. Eu sei que a minha esposa não vai abortar. A minha esfera privada e imediata, existir aborto ou não existir aborto, não me afetaria diretamente no sentido da minha pessoa privada. Porque a minha esposa não vai, e se eu tiver uma filha mulher, eu vou ensinar pra ela que ela não deve. E se eu tiver os meus filhos, eles vão casar com mulheres que também entendem que eles não devem fazer. Então eu não seria imediatamente atingido por essas coisas. Mas eu sei que aborto é assassinato. É assassinato por quê? Porque eu entendo que a vida humana, ela começa na concepção e todo ser humano, ele tem um direito dado por Deus, que é o direito à vida. Desde o momento em que a concepção lá dentro do útero da mulher, aquele ser que está lá dentro, ele é resguardado pelo sexto mandamento. Não matarás. Deus resguarda aquele lá dentro, aquele serzinho, às vezes quase microscópico, né, que tá lá dentro, mas já é um ser humano e ele está resguardado pelo sexto mandamento. Então, eu sabendo que Deus considera o assassinato uma coisa abominável em todas as esferas que eu ocupo, seja ela, então, a minha esfera privada, a minha esfera familiar, dentro da minha igreja, ou como um cidadão de um reino, como cidadão de uma nação, eu estou comprometido com o Senhor dos Senhores a preservar a vida humana em todas as esferas que eu ocupo. Então, o ponto de partida é que há um Criador que determina o que é certo e o que é errado, e essa determinação de Deus sobre o que é certo e o que é errado é uma determinação que afeta todas as esferas, todas as áreas da vida humana. E Deus criou, esse mesmo Deus que criou e que tem claramente o que é certo e o que é errado. É ele quem estabelece o governo civil como um ministro que lhe deve satisfação. O governo civil, ele está comprometido também, ele deve estar comprometido com esse Deus e deve executar as suas funções de acordo com como Deus determina. E eu, como parte de um Estado que vai eleger os seus representantes, eu devo eleger representantes que vão ter a mesma moralidade que eu tenho, a mesma moralidade que emana das escrituras sagradas. Lembrando então que o pecado ele não atinge somente o homem individualmente, mas, né, as estruturas sociais humanas, e isso inclui o Estado. E o Estado então ele tem o dever de se submeter à lei de Deus. E eu devo escolher representantes que estejam também comprometidos com isso. E aí eu só queria abrir um parênteses aqui, para se não ficou claro, eu vou deixar claro com todas as palavras, tá? Não existe Estado laico. Não existe Estado laico. Não existe, novamente aqui frisando, não existe Estado laico. Para os cristãos, não existe Estado laico, ele não é factível. Por quê? Porque a forma de ação do Estado é através das suas leis. E a promulgação de uma lei, eu colocar uma lei em vigor, é a promulgação de uma moralidade. Isso é claro, tá? O que significa isso? As leis, elas vão estabelecer publicamente coisas que são lícitas e ilícitas, coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas, coisas que são certas e coisas que são erradas. Objetivamente, o Estado ele está promulgando em forma de lei, ele vai estar promulgando uma moralidade, um conceito que o Estado, enquanto estrutura, tem do que é correto, do que é justo, do que é bom e do que é mal, do que é injusto, etc, etc e tal. Todas as leis que um Estado promulga, ele vai ter que se basear em um entendimento de moral. E esse entendimento moral, ele só pode ser de duas naturezas. Ou ele é o verdadeiro que emana de Deus e da sua lei, ou ele é anticristão. Tudo que emana, toda a concepção moral que provém de um lugar que não está em conformidade com a lei de Deus é anticristão, é antivida, anti-bem, é anti-tudo. É anti-justiça, toda tentativa de exercer justiça que não emana da justiça revelada por Deus é injusta, acaba trazendo mais injustiça, mesmo que ela esteja travestida de uma tentativa de fazer justiça social. Isso é muito importante. Não existe Estado laico. Então, o Estado que nós vivemos, ou ele é um Estado com as suas bases cristãs, ou ele é um Estado anticristão. As suas leis, ou elas são leis baseadas no Cristo, baseado naquilo que Cristo considera como bom, reto e justo, ou elas são baseadas em concepções do anticristo, né? De uma mentalidade que é anticristã. Então, não existe esse papo de Estado laico. Isso a gente tem que ter bem em mente, tá? Não existe. Todas as coisas que existem estão sujeitas a Jesus. Cristão que defende Estado laico é coisa de maluco.
É coisa de maluco, como se pudesse existir uma neutralidade e como se o que o Estado faz enquanto instituição não me afetasse enquanto indivíduo. É óbvio que me afeta. E além disso, como eu falei no início da live, o nosso comprometimento, a nossa lealdade, ela é a Cristo acima de todas as coisas, porque o governante, o último, o maior governante da nossa estrutura não é o presidente da República, não é o chefe do Supremo Tribunal Federal, não é o chefe do Senado, não é o chefe da Câmara dos Deputados. O nosso governante último é Jesus Cristo. A nossa lealdade última está em Jesus e depois nas autoridades que ele coloca abaixo dele. Então, por exemplo, meu filho, ele não tem o dever de me obedecer se eu der uma ordem para ele que contrarie aquilo que Jesus promulga na sua palavra, e ele não tem o dever de me obedecer se a minha autoridade estiver extrapolando o meu ofício enquanto pai. Então, eu como pai, eu não tenho poder ilimitado sobre o meu filho. O único que tem poder ilimitado é Deus. Todas as outras categorias de autoridade que Deus dá, elas são autoridades com poderes limitados, e isso deve incluir os governantes, né? Isso deve incluir os governantes. Então, a partir do momento em que os governantes, eles extrapolam os seus poderes, nós não estamos vinculados à sua obediência. É por isso, por exemplo, que se a gente for lá para o livro de Atos, quando as autoridades municipais lá proibiram os apóstolos de ensinar o evangelho, o que eles falaram? Tá, vocês podem proibir, mas quem me mandou pregar foi Jesus. E eu devo antes obedecer a Jesus, antes eu devo obedecer a Deus do que a vocês. Então, o nosso comprometimento, acima de tudo, está com Jesus. Porque os governos, né, tudo está manchado pelo pecado e podem se corromper.